Olá, gente, boa noite, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao Ajustando os Pontos. Nós estamos aqui, a gente atrasou um pouquinho, mas a culpa também foi minha, porque eu cheguei um pouquinho atrasada aqui hoje. Mas eu já vou deixar boa noite aqui, Franciele, graça e paz. A Franciele, abençoada, tem nos ajudado muito. Luiz Madri, Pedro, Vitória Mello, Alexandre Pérez, muito abençoado também. E hoje a gente está nessa live que está há muito tempo só na promessa da irmã. A gente tentou fazer, não deu certo, porque o programa que a gente estava não atendeu às expectativas, mas é um tema que o pessoal gosta muito, né? E aí eu convidei o irmão Cleidson Mello, ele é um diácono, e tá na condição nossa mesmo, né, irmão Cleidson? A gente está fora do sistema, né? Então, eu vou deixar o irmão fazer a apresentação, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu canal, sobre o seu trabalho, como que você despertou, né? Como que foi se despertar na sua vida. Conversa com o pessoal aí um pouquinho sobre isso. A graça e a paz, irmãos. Irmãos, como a irmã Cíntia pontuou, né, eu sou diácono, né? Eu sou diácono já tem bastante tempo. E eu era livre pensador, né, irmãos? Eu era livre pensador, eu era espírita também, mexia com ocultismo. E aí eu conheci o Senhor Jesus há 13 anos. Eu conheci o Evangelho mesmo, normalmente, mas a partir do momento que eu comecei a ver canais, né, assim como o da irmã Cíntia, assim como do pastor Carlos Cardoso, do doutor Pedrosa, eu comecei a despertar que o mundo que nós estamos vivendo é diferente, né? E não existe teoria da conspiração, irmãos. Existe a conspiração contra nós. A teoria da conspiração não existe, né? E o meu canal, Jesus Está Voltando, é um canal que fala sobre profecias bíblicas, prega a palavra de Deus e também fala muitos assuntos a respeito contra Anon, né? Meu canal é repleto de assuntos. Amém. Eu só quero dar um oi aqui, Leila Serpa. Shalom, irmão. Cíntia, vim através do canal Tânia Avelar. Seja bem-vinda. Amém. Coisa boa, graça e paz, seja bem-vinda. Lucimar Evangelista, bem-vindo, boa noite, graça e paz. Então, o tema hoje é maçonaria nos templos religiosos. Mas antes, irmão, eu só quero dar uma adentrada aqui, porque aquele dia que era da live, eu fui cobrada de um tema que o irmão postou para mim. Eu até falei, irmão, me perdoa, eu salvei em favoritos, mas eu li e não lembro realmente o que é. Mas aí você sabe o que é os gormogons? Já ouviu falar disso, irmão? Não, irmão. Olha que interessante. Olha que interessante isso aqui. O irmão me mandou, aquele dia que a gente ia fazer a live, não deu certo. Aí eu falei um pouquinho sobre o tema, né? Só dei uma explanada rasa. Mas olha que interessante, é um movimento contra a maçonaria que existiu no século XVIII. Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas é interessante. Olha só, uma sociedade, os Gormogons, uma sociedade secreta estabelecida em 1724 na Inglaterra em oposição à maçonaria. Uma de suas regras era que nenhum maçom poderia ser admitido até que primeiro fosse degradado e então renunciasse à ordem maçônica. Era absurda intencionalmente pretensioso em seu caráter, alegando, ridicularizando a maçonaria, uma grande antiguidade e fingindo que ela descendia de uma antiga sociedade na China. Havia muita antipatia entre as duas associações. Aí depois ele faz uma citação aqui sobre a maçonaria, mas eu não vou ler essa citação não, é só importante saber o que são os Gormogons. Então fala que os Gormogons fizeram um grande estardalhaço em seus dias e publicaram muitos aborrecimentos contra a maçonaria. No entanto, ainda está vivo enquanto os Gormogons foram... Ainda está vivo. Enquanto os Gormogons foram extintos há muito tempo. Olha, gente, isso aqui foi erro de tradução, tá? Ficou meio raso isso aqui. Eles pareciam ter florescido por apenas alguns anos. Aí depois ele vai falar de um irmão aqui, tá codificado, RF. Reuniu tudo o que se sabe sobre os Gormogons em seu artigo sobre o Duque de Wharton, no volume 8 de Transaction. Aí depois ele vai falar, o leitor não deve ignorar uma citação pertinente de uma carta escrita pelo irmão Gould, mencionada por Philip
Duque de Wharton. E aí ele vai falar da página 14, essa citação. Sobre os Gormoguns, de fato, tudo é inferência e conjectura. Devemos supor que a sociedade ou a associação realmente se reuniu, mas não há prova distinta do que tenham feito. Então, é uma associação secreta também. E a maçonaria, para fazer parte dela, tinha que renunciar à própria maçonaria. Mas existia ali uma briga entre eles e uma perseguição clássica, né? Porque a maçonaria, todo mundo, no final das contas, sempre tem um pé atrás com ela, né? Mas, enfim, não é só para tirar essa coisa mesmo, porque eu não gosto de deixar nada em aberto, só para fechar o assunto. E depois eu quero falar um pouquinho da Estátua da Liberdade também, que foi outra coisa que eu deixei em aberto da outra vez, e um pouquinho sobre a questão das cores, que foi perguntado. Mas eu vou deixar o irmão falar, né? Então, a maçonaria nos templos religiosos. Irmão, fala um pouco sobre isso para nós. Como que isso surgiu? Como que isso acontece? A maçonaria, irmão, ela surgiu no século XIV, né? Há muito tempo, né? As pessoas pensam que a maçonaria é de agora, né? A maçonaria tem muito tempo, já tem muitas ramificações já. E um dos maiores países da maçonaria, que poucos falam, é Londres, né? Londres é uma das maiores lojas maçônicas da Europa. Londres é uma das lojas que tem muitos centros maçônicos e tem muitos que acham que a maçonaria é apenas uma instituição filantrópica, né? Acho que a maçonaria só ajuda pessoas, acho que a maçonaria só é para o bem da humanidade, mas nós sabemos que isso é mentira, né? Que a maçonaria ela tem a ver com uma sociedade secreta onde homens se reúnem para tramar o mal contra a humanidade, homens se reúnem para tentar destruir os princípios e os valores estabelecidos pelas escrituras, os valores estabelecidos por Deus. E, infelizmente, a maioria das igrejas, infelizmente, são da maçonaria, né? A maioria tem ramificações maçônicas. Pastores foram consagrados na maçonaria, pastores, para poder tomar conta de templos, eles tiveram que conhecer a maçonaria. Infelizmente, talvez no começo eles eram enganados, né? Mas a maçonaria tem um certo ponto que dá para descobrir que tem algo muito oculto ali por trás. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, né, as igrejas elas realmente foram emolduradas pela maçonaria. Aliás, né, a maçonaria deu uma contribuição, né, tem uma questão política por trás disso. Aliás, a maçonaria ela é envolvida com a política desde sempre, né, gente? É uma coisa que eu sempre estou falando aqui no canal. Não tem como separar economia, política, religião. Não tem como. Se a gente pegar uma coisa, vai puxando a outra. Inclusive, eu tenho um livro aqui que fala um pouco sobre isso. Eu vou ver se eu acho ele aqui. Eu vou falar para a Gabi pegar. Minha coluna não vai, não. Gabi, pega aqui para mim, os donos do mundo. E eu acho interessante, porque esse livro é uma tese de mestrado, né, de doutorado, se eu não estiver enganado, tipo Daniel Stulin, né? Daniel Stulin fala muito sobre o ocultismo, o lado secreto de Bilderberg. E a gente vê que ela também vai falar sobre essas questões. Aonde que a maçonaria está? Aqui, Gabi, ó. Coluna não vai, gente. Então, a gente vê que tanto Daniel Stulin quanto a Cristina Gimenez, eles vão fazer críticas muito severas a esse sistema oculto e eles vão denunciar mesmo onde que a maçonaria está. Então, ela vai falar algo mais ou menos assim, gente, todos os grandes do mundo, eles são maçons. Todos eles estão envolvidos com a maçonaria. Então, e eles estão onde? Eles estão em Bilderberg, eles estão no Clube de Roma, eles estão estrategicamente em várias instituições secretas, discretas, né? Eles estão aí por trás desse grande sistema financeiro do mundo, né? E também eles perpetraram para dentro das igrejas, que é o risco que a gente corre, né? E não só isso, né? Eles trouxeram para dentro da igreja também toda aquela ideologia deles, né? A gente vê que as igrejas elas são participantes, sim, de toda a ideologia maçônica.
Então, assim, eu não sei como que o irmão consegue ter essa dimensão, né? Eu não sei. Mas, igual aquele dia a gente estava falando, vamos falar um pouco sobre a formação do Brasil. A maçonaria participou. Então, tem a ver com a questão das igrejas? Tem, porque tem a ver com o ideal de liberdade, né? Tem a ver com a questão do cunho ali de um sistema liberal, né? E precisava da ajuda da maçonaria para que a igreja, que também era pactuada a esse sistema liberal, né, favorável a isso, para que ela conseguisse entrar no Brasil, e para isso tinha que se opor à Igreja Católica, inimigo comum de todas elas, né? Então, assim, quais as igrejas, irmão, que começou e quais que hoje a gente ainda vê que tem a maçonaria envolvida, na sua opinião? E mantém a Igreja Batista, né? A Igreja Batista, muitas igrejas batistas são da maçonaria, faz parte da maçonaria. Tem a Quadrangular, o fundador da Quadrangular, Harold Edwin Williams, se não me engano o nome dele, ele era maçom. Ele era maçom grão-mestre, ele é grão-mestre da maçonaria. Tinha também pastores da Assembleia de Deus, da Luterana, da Presbiteriana, da Isleana, muitas igrejas ali foram ramificadas da maçonaria. Daniel Radcliffe, ele era um maçom, né? E teve outros que eram maçom também, a dubladora da Igreja Quadrangular também era maçom também, a e-mail, acho que é e-mail o nome dela, não estou bem aqui lembrado, mas ela era da maçonaria também, muitos faziam parte da maçonaria. Então a maçonaria sempre estava por trás de muitas coisas, sempre por trás da economia, a maçonaria sempre esteve por trás da religião, né? Tem muitos maçons, e no começo, irmã Cíntia, eu não sei se você sabe sobre isso, padres criticavam a maçonaria. Tinha padres, sim, o porto da maçonaria. Só que depois eles se juntaram, né? Ficaram tudo junto, misturado, como diz aquele ditado, né? Infelizmente acontece esse tipo de coisa. A gente vê, né, a Igreja Católica, ela fala, nós somos contra o ecumenismo. De repente, ela está lá no ecumenismo. Nós somos contra a maçonaria. E agora a gente tem um monte de padre, de fato, denunciando a maçonaria dentro do catolicismo, né? E, bom, é difícil a gente saber quem saiu de quem ali, né? É difícil, na minha opinião, né? A gente tem muitos movimentos ali muito que complicado. Eu sempre tive uma desconfiança muito grande sobre essa questão da Igreja Católica e não só das protestantes, né? Correto. Bom, aí aqui ela começa o texto aqui falando, existem provas irrefutáveis de que desde a Idade Moderna a maçonaria influenciou sucessivos episódios na história mundial. Olha que interessante. Como demonstraram com maestria as investigações de respeitáveis autores acadêmicos. A fraternidade favoreceu a expansão do Império Britânico, né, como o irmão já estava falando, e as reivindicações da Revolução Francesa, antes dessa ser manipulada por Napoleão, para servir as ambições de sua política. Além de ter parte imprescindível na elaboração de desenvolvimento das 3 internacionais socialistas, essa sociedade secreta teve um impacto... Oi? Desculpa aqui, irmã, desculpa. A minha esposa aqui perguntando algo, desculpa. Essa sociedade secreta teve um impacto fundamental nas ondas e campanhas anticatólicas na França, Espanha, Itália e América Latina, assim como nos processos revolucionários desses países. E mais para frente ela vai falar sobre o Clube de Bilderberg, né, que vai estar associado a isso também, né? E para ela não tem como você fazer parte de nenhuma sociedade secreta se você não for maçom. E aí ela vai falar muita coisa interessante nesse livro. Pode falar, irmão. Eu acho que eu estou entrando aí te cortando. Não, tá certo. A minha esposa está participando da live, tá certo? A Vitória Melo. E ela está perguntando. Põe ela aí para dar um tchauzinho para nós aí, ué. Cadê? Apresenta ela aí para nós. Chama ela aqui. Vitória, vem aqui dar um tchauzinho aqui para a live. Isso aqui é a minha esposa, a Vitória. Prazer, tudo bem? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus te abençoe, irmã.
Coisa boa, eu gosto quando o casal participa, coisa boa. Que Deus abençoe. Pode falar com ela. Oi, irmã. Pode falar, irmã. Paz do Senhor. Paz, Senhor. Então, só para a gente retomar aqui, a gente vê que a gente sempre está falando dos grandes, né? E aí ela vai fazer alguns apontamentos aqui que às vezes a gente não considera tanto, né? O aspecto mais gritante do vínculo do clube de Bilderberg, que é o que ela fala, foi fundado justamente por maçons. O príncipe Bernardo da Holanda e Joseph Ratzinger, sendo este de alto grau, pertenciam às lojas distintas. E David Rockefeller, que foi a alma do grupo e, sem dúvida, quem os orientou com sua aliança maçônica. Aí, mais para baixo, ela vai falar, né, sobre a questão da influência de David Rockefeller sobre o clube de Bilderberg. E aí ela fala sobre um relato, né, sobre a entidade com um sonoro sarcasmo que visa ridicularizar aqueles que investigam organizações elitistas fundadas por ele. Quer dizer, tudo que é fundado por esses caras aí, né, eles usam de todo tipo de argumento para ridicularizar quando as pessoas começam a chegar perto ali do que eles fazem, né? Aí entra naquilo, tudo é conspiração, tudo é mentira, né? Eles sempre têm uma cartinha na manga para jogar aí para as pessoas. E o que eu acho engraçado, o que eu acho interessante desse livro é isso, porque ela fala sobre essas sociedades secretas e ela sempre está falando, olha, para participar disso, você tem que estar no alto grau da maçonaria. Você não participa disso se você não tiver um vínculo com essa sociedade. Bom, aí voltando aqui para as igrejas, né, irmão? A gente vê que nos dias de hoje, algumas igrejas, elas tentaram, como que fala, né? Elas tentaram minimizar o impacto negativo desse posicionamento deles, né? Isso. E algumas elas falam assim, não, a gente saiu da maçonaria, agora a gente está só ali no Rotary Club, né? Faz parte também, né? Então, verdade. É a forma, né, que eles acharam de lavar um pouco a alma, de tirar um pouco esse sentimento de culpa. Exatamente. Outra coisa, Assembleia de Deus. O irmão já ouviu falar sobre a questão da Assembleia de Deus de Madureira? Já vi sim, irmão. Eles têm, sim, envolvimento com a maçonaria. Isso. É verdade, ouvi falar. Então, aí a gente vê ali o pastor, como que ele chama? Alguma coisa Macalão, eu sempre esqueço o nome dele. Ele escreveu vários hinos para a harpa cristã da Assembleia de Deus. Paulo Leivas Macalão, isso? Como que ele chama? Paulo Leivas Macalão. Isso. Eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço, é um nome muito fácil, gente. Muito simples esse nome, né? Eu sempre esqueço. Minha cabeça é boa. Mas, enfim, a gente vê que ele escreveu vários hinos aí para o hinário da Assembleia de Deus, né? Muita gente. Tem até um hino que eu gosto muito. Aquele que fala, da linda pátria estou tão longe. É muito bonito. Fala, passarinhos, lindas flores. É lindo esse hino, sabe? Gente, depois que eu descobri, eu fiquei tão assim. Eu falei, gente, a gente não tá podendo cantar mais nada. Tá tudo ridículo. Como que faz? Verdade. Aí, irmão, outra coisa. Eu não sei se o irmão sabe. Se souber, pode discutir, viu, irmão? Vai entrando aí discutindo. Senão eu falo sozinha. A maçonaria também, irmão, se meteu também no meio pentecostal, né? Muitos não sabem. A maçonaria também está no meio pentecostal, né? Pentecostal. Quando eu descobri um pouco isso, irmão, fiquei até um pouco triste, né? Porque eu sou pentecostal, né? E aí eu fiquei assim um pouco assim, meio com o pé atrás, né? Como diz o ditado. Mas, infelizmente, nós sabemos que eles estão por dentro de tudo. A maçonaria, eu considero a maçonaria como um câncer no mundo, a maçonaria. Só que, infelizmente, muitos se ajuntam, muitos preferem fazer parte da maçonaria, e a maçonaria, já vou pontuar sobre isso, né? O outro lado da maçonaria, que ela tem um lado oculto, o lado bonzinho dela é que ela é uma sociedade filantrópica. Depois eu vou falar sobre o lado oculto. Pode falar, continua.
Aí, irmão, mas para você, na sua opinião, qual que é o objetivo da maçonaria estar adentrando as igrejas? Qual que é o objetivo disso, na sua opinião? O objetivo da maçonaria, irmã, é destruir todas as religiões e criar uma só, né? Sempre foi um dos objetivos deles. Muitos deles são descendentes ali de Edom, descendentes ali de Caim. Tem aquela questão da Torre de Babel, de Gênesis, capítulo 11. Então, eles pretendem fazer isso, destruir todas as religiões e unificar em uma só. É isso que o Papa está tentando fazer, né, através do ecumenismo. Que vai ser a religião do falso profeta e do anticristo, né? Eu creio assim. Aqui estão perguntando aqui, irmão, diácono de qual igreja? Qual igreja que o irmão foi consagrado diácono? Eu fui consagrado no ministério que não é muito conhecido. Né? É muito conhecido só aqui no Ceará. Né? Não é muito conhecido assim no Brasil. É o Ministério de Igreja do Evangelho Universal, né? Ministério de Cura e Libertação. É muito conhecido mais no Ceará. É muito conhecido no Brasil. Tem poucos ministérios. Entendi. Aí aqui é bom que o pessoal ajuda. A Gleice Durães. Seja bem-vinda, irmã Graça e Paz. Ela está sempre aí com a gente também. Ela já colocou aqui para nós, Paulo Leivas Bacalão. Oi? Ainda bem que eles não têm envolvimento com a maçonaria, o fundador deles. Pois é, e aí a gente vê assim, por exemplo, o pastor aí a gente não pode citar nome, né, irmão? Tá difícil. Fazer uma live assim é difícil, porque a gente não pode citar complicado. nome. Apesar de que eu cito que meu canal é pequeno, ainda não deu nada pro meu lado, ainda não. Dá para falar, né? Ainda dá para falar um pouquinho. Mas a gente vê a Igreja Universal aí, o pessoal estava falando que eles já estão colocando em pauta aí até a questão do aborto, né? E o aborto faz parte dessas agendas aí, dessas pessoas, né? Faz parte da agenda global, faz parte da maçonaria, né? Dos desejos, dos anseios. E isso, infelizmente, está entrando para dentro das igrejas, né? E é o que eu falo, as igrejas não estão atentas a esse tipo de coisa, né? E eu vou até pegar o gancho aqui, irmão, assim, e falar um pouco uma coisa que falaram um pouquinho aí. Foi um comentário que fizeram para mim em off, tá, gente? Em off, fechado. Mas eu só quero falar um pouquinho porque eu penso, é a minha opinião. Minha opinião. Quando a gente fala desses movimentos que estão adentrando as igrejas, e a gente vê que a maçonaria ela é ativa nisso, sim, porque igual o irmão quer falar sobre a questão aí desse lado de caridade deles aí, desse lado de ONGs, né, de filantropia, né? Então, eles estão aí dando sustentáculo a muitos movimentos, como feminista, negro, através dessas coisas aí. Então, com relação ao feminismo, gente, eu quero comentar isso só para ficar muito, muito claro. Enquanto a gente vê claramente que as igrejas não estão preparadas para todo esse gama de movimentos que estão chegando. O movimento negro, o movimento feminista, o movimento migtal, o movimento ambiental. As igrejas, a maioria delas não discutem, gente, não discutem. Aí o que eu penso, né? Sempre que a gente aborda a questão do feminismo, a gente vê uma coisa. As pessoas, elas não discutem o problema. Elas discutem o que o diabo falou que é o problema. Aí, o que o diabo fala que é o problema? A mulher não pode subir no púlpito. A mulher não pode isso. A mulher não pode aquilo. Aí, o que o diabo fala para o homem? Porque o homem pode, porque ele é homem. Porque o homem é maior, porque o homem foi feito primeiro. Bom, não estou falando que isso é errado, gente, mas o diabo, ele levanta, né, aquela coisa no homem, né, e aquela coisa na mulher. Porque o homem foi feito primeiro, fato. O homem tem o chamado de frente, fato. E isso é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, né? Não é uma coisa assim que vai ser boa o tempo todo. É um fardo que o homem tem que carregar, na minha opinião, tá, gente? Então, as pessoas, elas estão discutindo aquilo que o diabo jogou na cabeça delas de um jogo de poder, virou uma briga de poder. Mas elas não estão discutindo o viés político, que é o que é muito sério nos movimentos sociais, seja feminista, ambiental e qualquer outro
qualquer outro. Se eu pegar o viés político e o viés da questão da religião, vou falar religião, né, para o pessoal entender. Então, a gente vê que os impactos disso é muito ruim, é muito negativo. E eu acho muito sério ver que, enquanto o problema está adentrando, as pessoas insistem em ficar falando sobre essa questão de quem é culpado. Porque, no final das contas, é igual eu falo, olha, a culpa é do diabo, que lançou essas conversinhas na cabeça das pessoas para virar, aqui em Minas Gerais a gente fala especula de rodinha. É uma coisa que nunca vai ter fim, as pessoas sempre vão estar nessa, a mulher pode, a mulher não pode, o homem não pode, e ninguém vai conseguir combater o mal, os males, a raiz do problema. A raiz do problema é exatamente, como se diz, a compreensão da palavra de Deus. Porque na hora que você compreende a profundidade do porquê que o homem é cabeça, do porquê do casamento, do porquê que o homem ele é o cabeça do casamento, do porquê que a mulher saiu da costela, e você leva lá para as cartas de Paulo, e você entende, e Pedro, e você entende a dimensão do lado da vida espiritual da coisa, né? Então, nós vamos entender uma coisa. No mundo aqui para baixo, todos nós somos oprimidos pelo diabo. E no mundo lá, como se diz, no mundo com Cristo, todos nós temos liberdade em Cristo. E pessoas, na minha opinião, estão escolhendo o lado errado. Alguma coisa séria está acontecendo com a igreja. E eu fico muito triste quando eu vejo que a igreja ainda não conseguiu chegar na profundidade do problema. Que às vezes eu olho e eu falo, gente, eles não estão alcançando ainda o problema, eles ainda não estão entendendo. Enquanto a gente estiver nesse circo aí, brigando o homem contra a mulher contra o homem, inclusive dentro da igreja, a gente não consegue enfrentar o problema. É só isso que eu queria falar, porque eu acho muito válido a gente sempre estar cutucando as pessoas quanto a isso, tá? E não só o feminismo, qualquer outro movimento social que tem cunho político e tem um pezinho ali na espiritualidade. Porque essas pessoas, elas estão servindo a demônios e todos os movimentos sociais convergem para algum tipo de adoração a esses demônios, tá, gente? Então, irmão, vamos falar de filantropia. Vou tomar uma água aqui, porque senão eu começo a tossir. Então, de que forma que o irmão enxerga essa participação ativa da maçonaria nesse mundo de filantropos, né? Ok. Eles querem destruir, assim, né, os valores judaico-cristãos com história de boas obras, ajudar algumas igrejas, mas tudo isso faz parte da agenda deles, né? Eles querem ajudar aqui em alguma ONG, alguma instituição, mas tudo para implantar os princípios da maçonaria. Até lá em Brasília, o próprio camarada lá que é maçom, ele falou que vai colocar os princípios da maçonaria lá dentro de Brasília. O que está acontecendo? O Brasil é essa bagunça toda, né? A maçonaria também infiltrada no Brasil, irmãos, desde o começo. Para quem não sabe, Minas Gerais, a bandeira de Minas Gerais, tem símbolo maçônico, aquela historinha de descobrimento do Brasil não existiu, entendeu? A maçonaria tem um dedo nisso. Dom Pedro I era cavaleiro de Malta, maçom, Pedro Alves Cabral, maçom, Cristóvão Colombo. Então, eles têm esse falso lado bom de ajudar as pessoas, trazer bem social, e até educação nas escolas, irmãos. Até educação eles querem ensinar às crianças, que as crianças devem escolher que lado ser, né? Ideologia de gênero também faz parte dessa agenda aí da maçonaria, disfarçado de bondade, né? Tem esse lado também. Irmão, acho que nós perdemos seu áudio. Perdeu o áudio? Perdeu? Perdeu. Se você puder voltar um pouquinho atrás aí, agora voltou. Tá certo. Como eu estava falando, eles têm esse lado filantrópico para enganar, muitas vezes, escolas, enganar religiões, fazendo boas obras, né? Ajudando alguém com cesta básica, ajudando alguém ali com
com algum acolhimento social, com ONGs, orfanato, tudo isso faz parte da maçonaria. Para depois estabelecer o princípio deles, que o princípio deles é se tornar uma religião única, destruindo todos os princípios estabelecidos por Deus, e desde o começo foi isso. Dom Pedro I, como eu disse, era maçom, era cavaleiro de Malta, mas o nosso livro de escola fala outro assunto, né? Não fala esse lado de Dom Pedro, que ele era maçom, né? Então, a maçonaria sempre tem por trás de tudo isso, e esse lado aí bom, entre aspas, aí é que está o perigo da maçonaria. É o dividir para conquistar. E através dessas obras sociais é que eles conseguem dividir o povo. Uns ficam do lado deles, outros ficam contra, mas sempre eles conseguem vencer, né? Eles sempre conseguem conseguir a regra de três, que desde o começo, estabelecido por Albert Pike, é o maior objetivo deles. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a filha do irmão aqui, que ele pediu. Eu sempre esqueço o nome dela. Tem que voltar aqui para pôr o nome dela. Ana Luísa. Eu vou falar só Ana Luísa hoje, irmão. Olha, um abraço para Ana Luísa, um beijão. Que Deus te abençoe muito, viu? Seu pai sempre está pedindo um abraço para você. Bom, aí o Nando Azevedo aqui, ele está comentando, né? Tudo no social, tudo no social. Infelizmente, né? É isso aí. Eu sempre estou falando aqui, ó. Às vezes eu não entendo o movimento feminista, por exemplo. Né? Eu gosto de falar feminismo, né, gente? Vocês já perceberam. Então, quem está patrocinando o movimento feminista? A maioria das vezes, Jorge Soros. Soros, né? Isso. E todos os movimentos sociais, gente, o movimento negro também, né? O movimento negro, eles estão... Então, assim, todo tipo de ação social, Marisa Morim, Graça e Paz, seja muito bem-vinda. Todo tipo de projeto de ação social, eles estão por trás. Mas aí, esses princípios, eles já estão sendo colocados desde já, né? Eu não vejo nem isso como coisa para o futuro, não. Porque, por exemplo, eles abrem uma instituição aí para falar sobre a mulher, né? E dentro dessa instituição, pode saber que eles vão colocar pautas lá dentro muito importantes para esse povo aí. Vai discutir o aborto, vai discutir o empoderamento, vai discutir muitas coisas, né? Aí, se eles abrem aí uma instituição para o negro, é a mesma coisa. Eles vão colocar a pauta deles já dentro da instituição. Então, quem está dentro da instituição já vai trabalhar sob essas diretrizes, o que é pior. Eu falo porque eu já trabalhei nessas instituições, sabe? Então, trabalha já com essa programação, com essas diretrizes. Você é obrigado a seguir aquilo. E dentro dessa instituição, você já está levando os princípios deles, né? Isso aí é muito sério, gente, muito sério. Verdade. E, às vezes, quando eu penso, né, a questão do negro é manter essa divisão, né? Nunca vai trazer uma equiparação. Mas agora pensa, a nova ordem mundial, esses grupos de minoria, eles estão dando sustentáculo. Porque agora toda a nova ordem mundial tem que pensar no grupo de minoria para equiparar, para trazer uma sensação de igualdade, de equidade, né? Então, os valores maçônicos precisam disso. Você tem que tratar o outro de coitadismo, com esse coitadismo, para você implementar a sua ideia de justiça, igualdade e fraternidade, a casa de todos, todo mundo bonzinho, né? Satanás não dá ponto sem nó, não, gente. Não dá mesmo, a coisa é esquisita mesmo. Verdade. Até a bandeira do Brasil, irmã Cíntia, Ordem e Progresso, é um lema da maçonaria, né? Para quem não conhece, é um lema da maçonaria. Foi criado pela maçonaria, Ordem e Progresso. E esse progresso então, é exatamente o que a gente... Sempre teve com os dois pés na maçonaria, né? Eu digo um pé, os dois pés. Porque sempre a gente tiver por dentro disso. Hein? Infelizmente, isso é muito triste. Irmão, aqui em casa... A gente assistiu um filme uma vez, o Visconde de Mauá. Visconde de Mauá?
Não, Visconde de Mauá. A Gabi tá me corrigindo, tá corrigindo errado. Visconde de Mauá. Aí tem um personagem lá, gente, eu achei muito interessante. Aí eles estavam trazendo o liberalismo, né? O liberalismo econômico para o Brasil e apostando alto nisso, né? Aí tinha um cara lá que ainda estava daquela forma rudimentar de economia, né? E aí ele brigava com todo mundo ali na época da monarquia, né? É uma história real, tá, gente? Eu acho engraçado porque é a forma como foi escrito o filme. E aí o rapaz toda hora estava lá. Todo tipo de reunião que tinha entre eles, ele ficava assim, esse é maçom, mas ele falava com tanta raiva, sabe? Que ficava engraçada a coisa, ficava engraçada. Mas aí, hoje em dia, eu fico pensando, se naquela época tivesse mais pessoas assim, né? Mas a gente sabe que a monarquia do Brasil também estava, né, envolvida, estava envolta também na maçonaria, né? Você quer falar um pouco sobre isso, irmão? Se o irmão quiser falar um pouco sobre a questão da monarquia do Brasil e a maçonaria, pode falar. Sim, o irmão Pedro até colocou aí, né, que toda a bandeira da maçonaria do Brasil, realmente sim, é verdade. A bandeira do Brasil, a primeira bandeira do Brasil, foram os maçons holandeses, junto com os franceses, que criaram ela, né? E quem trouxe a monarquia para o Brasil, esse lado aí entre aspas, né, entre aspas, esse lado aí de laico, esse lado laico, no Brasil laico, foi um maçom. Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil, era um maçom. E toda a Associação Brasileira de Letras, o Exército Brasileiro, são todos maçons. Para um general conseguir chegar a ser general, ele tem que passar pelo crivo da maçonaria. Se ele não quiser nada com a maçonaria, ele vai passar do soldadinho, de um cabo, entendeu? Ele não tem como ser um general se ele não passar pelo lado da maçonaria. Então, para trazer uma monarquia para o Brasil, deram um golpe. Dom Pedro deu um golpe. Deu um golpe lá em Dom João VI. E naquele povo todo deu um golpe na coroa portuguesa, desculpa. E deu um golpe lá nos portugueses. E aí veio aqui para o Brasil e estabeleceu a maçonaria. Tem muitos que até acham que Dom Pedro era cristão. Não era cristão, era maçom. Dom Pedro era cavaleiro de Malta, tá certo? Dom Pedro é cavaleiro de Malta. E outra coisa, e toda essa sujeira do Brasil vem através dos judeus, né? Os judeus, olha só, o falso sionismo, sempre por trás disso. O sionismo sempre está por trás dessas coisas. Os judeus ali vieram, traficavam pessoas para cá, teve a Inquisição, que muitos judeus morreram através da Inquisição, e vieram para o Brasil. Os jesuítas, né, esses padres jesuítas, calonizaram os índios de uma forma de querer enganar os índios, tomar o que era dos índios. Né? Tem até uma música secular que diz quando vender todos os índios, né? Que é uma música aí, muitos conhecem, então, de programação neurolinguística, né? Claro. Então, Dom Pedro I era maçom, Pedro Alves Cabral, a bandeira do Brasil foi toda mudada pela maçonaria. Esse losango é um símbolo maçônico, é nada mais do que a pirâmide, né? A pirâmide da maçonaria. É nada mais ou menos também do que aquele esquadro de compasso, né? Aquela bolinha cheia de estrelas ali, é o olho de Horus, é o olho que tudo vê, o olho da providência para eles, que na verdade é o olho de Satanás, né? Tem toda essa questão, irmão. Então, esses que lutam, vamos lutar aqui pela pátria, vai ser uma pátria melhor, o Brasil tem que se livrar de Portugal, isso é golpe da maçonaria. Nunca houve uma independência do Brasil, houve um golpe para trazer a independência, mas a independência do Brasil não. O Brasil sempre foi escravo dos senhores maçons, e nunca vai deixar de ser, porque eles não querem reconhecer o nosso Deus, né? Então é isso. O irmão fez um comentário aqui,
Só falar um pouquinho aqui para a irmã Marisa Morim. Assiste mesmo o filme, irmã. Ela colocou ali, né? Assistiu o filme. Assiste mesmo. É muito engraçada a forma como eles colocam ali. É bem interessante. E a gente vê claramente nesse filme como que a maçonaria ela traz esse progresso. Porque é interessante, até um certo ponto a gente tem pessoas com posicionamento progressista da direita, né? E liberais progressistas, e depois eles se tornam conservadores. Por quê? Porque a esquerda começa a agir de forma progressista e eles, para irem contra os anseios dessa nova esquerda, né, que está surgindo, está levantando, eles tomam uma postura diferente. Então, esse choque vai acontecer no Brasil, principalmente nesses últimos tempos agora, nos tempos mais contemporâneos da gente. Então, a gente vê que nessa esfera política, tudo vai ter esse choque de interesse. Até o irmão está fazendo um comentário aqui que eu acho interessante. Será que vale a pena pesquisar sobre o Holocausto se não tem mão dos maçons? Mas aqui está o Holocausto brasileiro? Será que ele está falando da questão dos índios? Eu não sei. Mas, ou sobre os judeus. Da né? vacina? Isso. Barbacena? E aí eu não sei, Barbacena eu não sei. Agora, com relação ao Holocausto na Europa, a gente sabe que tem sim, tem a mão da maçonaria, e por trás das guerras mundiais, a gente tem um propósito muito grande da queda da monarquia e da elevada de um novo sistema, né? Um novo parâmetro aí pelo mundo, né? E aí a gente já tem um novo bloco econômico, né, que vai ser o comunismo, e a gente tem a questão do crescimento aí do novo tipo de colonialismo pelo mundo inteiro, que isso também vai ser muito importante para orquestrar esse globalismo, né? Porque o que a gente vive hoje é os impactos desse período, principalmente pós-guerra. A maçonaria está envolvida com isso? Extremamente envolvida, viu, gente? A maçonaria, o irmão bem pontuou, né? O sionismo também. O sionismo está em tudo, né? Porque precisava também da questão ali da elevada de Israel ali, né? Dali já surge o Estado sionista, e esse movimento sionista ele é muito importante para levar essa ideia desse Estado sionista e desse período que a gente está vivendo agora, né? O que a gente está vivendo agora? O pessoal aí está todo preparando o mundo para a volta de Cristo, né? E alguns cristãos apoiando o sionismo aí, achando que está apoiando o lado de Cristo. E aí é onde eu sempre estou falando, cristão pode ser sionista? Jamais, né, irmão? Eu não sei qual que é a sua visão sobre jamais, isso. Jamais. Né? Então, a gente vê aí eu vejo um movimento muito perigoso aí, que é esse movimento que surgiu no Brasil, né? Essa briga entre direita e esquerda, que surgiu no Brasil, e por trás desse intento tem também um discurso sionista muito perigoso, tá? É onde o Brasil ele se aproxima de Israel, se aproxima de Donald Trump, e a gente vê que daí para frente as coisas começam a ganhar um novo contorno. E que, no fim, só deu uma briga maior entre direita e esquerda, né? E, por fim, a gente tem essa elevada da esquerda, e prova disso é que Biden está aí no poder. Então, gente, olha, tudo é desenhado, infelizmente, pela maçonaria. Né? Será o voto, irmão? Quer falar um pouquinho sobre essa questão do voto? O voto, né? Será que a gente não tem também influências por trás desse emaranhado de questão, quando a gente fala da vida política e da questão de votação, das urnas mesmo? Será que esses resultados também não têm influência? Eu acredito que sim, irmã Cíntia. Eu acredito que nós votamos, né? Escolhemos um candidato. Eu, por exemplo, não voto mais em ninguém. Mas a verdade é que, entre aspas, o brasileiro vai lá, faz o seu dever de brasileiro, achar que o Brasil vai melhorar, vota ali, mas só ganha quem a maçonaria quer. É escolhido a dedo. A urna eletrônica ali é só um disfarce, é só um engano para o povo, para dar poder ao povo, né? Até a carta dos Illuminati,
que é aquele movimento lá satanista, fala sobre isso. Dá poder ao povo, mas dá poder ao povo para quê? Enganando o povo, achando que o povo vai ter alguma liberdade, achando que o povo vai ter algum direito, né? Mas nós não temos nenhum direito, infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente, nós não temos nenhum direito. Quem tem todo direito é eles querem tomar os nossos direitos. Então, essa questão do voto popular, isso é uma farsa, com certeza, do satanismo, da maçonaria. Sempre tem o dedo deles nessa parte também. Eu sempre brinco assim, né? Eu não tenho prova concreta. Eu sou tipo o Sérgio Moro nesse momento. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicções. Ai, gente, é só para descontrair um pouquinho, tá? Mas o sentimento que a gente tem é isso mesmo, né? Que a manipulação pode, de fato, chegar a essa máxima. A gente não sabe, né? Até onde vai isso. Agora, o negócio é que a gente vê um monte de líderes reunindo e, no final das contas, definindo os rumos, né, para a nossa vida, dando diretrizes para a nossa vida. E a gente não pode dar palpite, né? Tudo sai deles e a gente tem que simplesmente viver um dia de cada vez e trabalhar sem reclamar, né? Isso. Bom, agora uma coisa que me assusta, eu até comentei isso há pouco tempo. Gente, só respondendo aqui, a irmã Leila Serpa perguntou qual é mesmo o nome do filme. Visconde de Mauá. Irmã, é Visconde de Mauá. Esse filme mostra, assim, dá para a gente entender perfeitamente como que a maçonaria ela dominou esse momento de transição do país, né, a monarquia para a república. Como que foi essa transição? Vai ser um marco mais ou menos dessa transição. Então, quem quiser assistir, gente, é bom o filme. Não é ruim, não. Aí estão falando aqui, o Sérgio Moro é outro maçom. Eu já vi foto dele, já vi, de fato, já vi foto dele. Bom, se é montagem, eu não sei, mas que eu vi. Isso aí eu já tenho. Eu fui testemunho ocular disso aí, eu vi. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Rosa Maria Gaioto. Rosa, graça e paz, seja bem-vinda. Senti falta de você, acho que ontem. Ontem eu não te vi aqui. Sentimos sua falta. Concordo, voto é manipulação. Deixa eu ver aqui, Reginaldo Terra Plana. Vinha vagões lotados como se fossem doentes para internado aqui. Na verdade, nem todos eram doentes mentais. Ele está falando de Barbacena, né? A história de Barbacena. Eu já li sobre Barbacena só na época da faculdade. Na verdade, eu já ouvi falar, inclusive, que serviu de asilo político. Se eu não estiver enganado, na época que nós estudávamos sobre a questão da saúde mental na faculdade, eu lembro de ter lido sobre Barbacena e eles se reportavam a isso aí como se fosse um asilo político muito usado, principalmente ali por políticos, né, para punir pessoas. É muito sério, a história de Barbacena é muito séria, viu, gente? Eu acho que tem filme sobre isso, não tem, irmão? Eu acho que tem. Se tiver, eu vou até ver. Irmã, ontem não deu não, fibromialgia. Irmã tem também, né? Eu entrei em crise, irmã, estou aqui na base do remédio, né? Eu estou tomando remédio todos os dias agora para dormir e para aliviar as dores, né? Hoje cedo eu já tomei e agora eu já vou até tomar outro daqui a pouco. Infelizmente, quem tem fibromialgia sabe como que é uma bênção isso. Mas melhoras, irmã, que Deus te abençoe. Eu ia te perguntar uma coisa, irmão, saiu da minha cabeça, porque eu converso demais, eu converso muito, saiu da minha cabeça mesmo. Só para a gente retomar um pouco a questão da maçonaria nas igrejas. Lembrei. O nome do filme é Visconde de Mauá, irmã Rosa. Ela perguntou aqui qual é o nome do filme, Visconde de Mauá. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é. Depois, pesquisem aí. Se não for, depois eu pesquiso aqui e mando para vocês direitinho lá no Telegram.
há pouco tempo, né, um amigo nosso, né? Um amigo nosso, eu até comentei isso esses dias aqui numa live. Olha como que as pessoas elas estão preparando a igreja para esse mau momento, né? Ele falando para o meu esposo, não, a maçonaria não tem nada de errado com a maçonaria, né? Eu já li o livro, ele falando, tá, irmão? Ele, né? Eu não, eu estou repetindo o que ele disse, né? Eu já li o livro, não tem nada de errado nesse livro, não tem ocultismo nesse livro. Então, quem fala que maçonaria é do diabo é porque não entendeu nada. Aí a gente pega Moral e Dogmas, tá lá um monte de coisa reportando o diabo, alta magia. A gente pega coisa de maçonaria para iniciante, a gente já vê que eles estudam ali muita história de deuses do Antigo Egito, né? Então a gente já vê um sincretismo religioso, porque lá você pode ser cristão e você pode, como se diz, né? Você é cristão, você pode estar na maçonaria e frequentar a sua igreja normalmente, né? Porque para todos os feitos, lá não é uma instituição religiosa, é uma instituição filantrópica, é um lugar ali para fazer bondade para as pessoas, né? E o que tem para fomentar ali, né, gente? O que tem, né? Então, qual a sua opinião, né, sobre esse tipo de cristão que não consegue enxergar o erro, os malefícios e, não obstante, né, não muito satisfeito, ainda prega esse tipo de heresia para os outros, né? Isso é muito complicado, que leva as pessoas ao satanismo, né? As pessoas têm curiosidade para servir ao satanismo, né? Isso é muito complicado. Infelizmente, tem um camarada aí, o Leandro Esquadra de Compasso, ele falou, não, é um pecado você chamar os nossos irmãos maçom de satanista. O Leandro Esquadra de Compasso, né? E se você for estudar a história da Adventista, eles faziam parte da maçonaria, né? A Adventista é toda maçônica. Inclusive, esse camarada aí, ele é maçom também, né? Leandro Esquadra com passe é maçom de carteirinha. Ele é irmão de avental até a alma. Então é isso. Deixa eu só lembrar os meninos aqui para colocar o link do seu canal. Gente, a gente vai colocar o link. Gabi, coloca aí para nós que você salvou esse link ontem, acho que no Telegram. E a gente vai colocar. Diz o Felipe que não dá, mas no finalzinho aqui eu vou te lembrar de colocar o link do canal dele, tá? Para o pessoal inscrever aí no seu canal, irmão. O pessoal ir lá pro seu canal. Sua esposa está aqui presente com a gente, né? Olha lá, ó. A Vitória, esposa do Cleiton. Ela está agradecendo a todo mundo que está se inscrevendo lá. Eu também agradeço, viu, gente? Coisa boa. Amém, irmãos, amém. Agradeço bom, Reginaldo Terra Plana. Quem é maçom grau 33? Ele colocou aqui, ele é maçom grau 33. Quem? Eu voei, irmão. Tem hora que eu vou. Vocês já estão acostumados com as minhas voadas, então... Tá certo. Então, Compasso, será? Será que ele está perguntando sobre o Leandro Esquadra de Compasso? Eu não sei, irmão. Aí a Marisa Morim. Gente, presbiterianos vão morrer com essa informação. Presbiterianos, né, irmã? Na outra live, inclusive, que não deu para a gente fazer aqui com o Cleiton, eu estava até falando, né? A igreja presbiteriana foi uma das precursoras, inclusive, no Brasil, dessa questão da maçonaria. Mas não só a presbiteriana, tá? Algumas pessoas têm dúvidas sobre a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus tá. A gente acabou de falar aqui do irmão, o Macalão aí, que eu sempre esqueço o nome dele, já esqueci de novo. A irmã escreveu aqui, mas já saiu da minha cabeça de novo. Então, a Assembleia de Deus, presbiteriana, batista, metodista, né? Essas igrejas aí mais tradicionais, né? Infelizmente, elas se associaram à maçonaria desde o início, desde o princípio. Bom, eu já ouvi falar da congregação cristã, mas eu pessoalmente nunca li sobre ela. Eu já li sobre a Assembleia de Deus, já li sobre Batista, já li sobre várias outras, né? E, inclusive, me assusta muito, porque há pouco tempo eu estava lendo um documento que a Igreja Metodista escreveu para tipo um boletim de satisfação, né? Um boletim eu esqueci como que a gente fala isso, um documento.
E aí eles falando, né, não, que a maçonaria, assim, a gente se associou à maçonaria por causa da filantropia, né? Sim. E também é muito interessante, é importante, porque quando a gente olha para a maçonaria, e a gente sabe que eles é que vieram dando gancho para as pessoas, a questão do direito, né, gente? O direito ao documento de nascimento, documento de casamento, documento de óbito, né? Obituário. Então, é muito importante. A maçonaria, ela trouxe muitos benefícios para a igreja, né? Tipo isso. Bom, agora, eu não sei se é certo a gente seguir uma coisa ocultista simplesmente porque é uma coisa que traz benefício, né? Eu, sinceramente, eu não sei se é correto. Eu acho que tudo na vida tem um limite, e o limite, nós cristãos, nós temos que saber qual que é o nosso, né? Minha opinião. Então, irmão, o irmão já viu alguma coisa sobre a questão como que fala, a maçonaria e a igreja metodista? Eu ouvi falar, irmão, que a igreja metodista tem envolvimento com a maçonaria, né? Mas eu não tenho fontes concretas, né? Eu não tenho fontes concretas. Agora, a islamiana, sim. A islamiana tem envolvida, sim, com a maçonaria. Um dos fundadores era um maçom. E sobre a cristã no Brasil, irmã, eu tenho um vídeo lá no meu canal, os irmãos quiserem ver, eu desmascaro as heresias da cristã do Brasil. Agora, Cristã do se é da Brasil. maçonaria, eu não sei, né? Mas tem muita heresia, isso aí é verdade. Aí o Inácio Loyola, ele está falando sobre o vice-presidente maçom, e ele é grau 33, né? O nosso vice-presidente é grau 33. Aí o irmão está falando uma coisa aqui que eu achei interessante, porque eu li sobre isso e eu fiquei perplexa. Cantor gospel, para fazer sucesso, tem que ser maçom, se não for, nem grava. Uma vez, eu estava lendo sobre a questão desse mundo gospel, né? Curiosa. Eu sou curiosa, gente. Eu leio sobre muita coisa porque eu sou curiosa. E aí, eu descobri o quê? A MK Publicitar, ela pertence à maçonaria. À maçonaria. Os donos da MK Publicitar são maçons. Na época, eu lembro que eu gostava muito de ouvir Cassiane, Oficina G3, Cristina Mel. Eu gostava de ouvir... Gente, eu gostava de ouvir muita gente aí, sabe? Aí eu peguei e falei, gente, eu não escuto mais. Agora eu vou escutar quem? Vou escutar, sei lá, Batista do Lagoinha. Aí, de repente, Batista do Lagoinha foi para a Globo Music, a gravadora da Globo. Eu falei, pronto, agora não vou ouvir mais Batista do Lagoinha. Agora eu vou ouvir o quê? Aí eu peguei e falei, Central Gospel, fora de cogitação, porque aquele símbolo do Silas Malafaia já é a própria serpente, né? É um símbolo satânico, né, da Central Gospel. Eu falei, uai, agora eu vou cantar os hinos da harpa cristã, então, né? Vou comprar as coisas de harpa cristã, vou jogar aqui no meu computador os hinos da harpa, né? Aí, de repente, eu descubro que a maçonaria também criou a maioria dos hinos da harpa cristã. Aí eu fui pesquisar, falei, poxa, então eu vou ver qual que não é da maçonaria. Eu fiquei perplexa, porque quase metade da harpa cristã é escrita por um maçom. Então, nós cristãos, a gente está sem rumo, sabe? A gente não... Eu até escrevi há pouco tempo ali no Telegram, sabe? Ou a gente aprende a salmodiar, como faziam as pessoas do tempo ali de Davi, né? As pessoas do tempo bíblico, ou então a gente fica como? Não tem como louvar a Deus mais. E aí, passou um tempo, a gente tem um programa no nosso computador que a gente consegue ouvir as músicas auto-reverse. E aí, curiosa demais, eu falei, vamos jogar aqui para ver o que a gente pega, né? Aí sentou eu de um lado, meu filho do outro, e a gente começou a botar os hinos de trás para frente. E aí, irmão, a gente se deparou com muito satanismo, muito satanismo, sabe? Eu fiquei horrorizada. Muitos vídeos com muita mensagem satânica, muita mensagem mesmo. Então, eu ouvi assim, eu fiquei indignada, eu fiquei muito indignada, sabe? E aí, de repente, né, a gente vai numa livraria, porque a gente quer comprar uma Bíblia, onde que a gente compra?
A gente compra nas livrarias evangélicas, cristãs, né? E a gente chega lá, gente, olha, eu passo até mal quando eu entro numa livraria evangélica, quando eu preciso comprar uma Bíblia. Eu passo mal, sabe? Por fim, eu já não estou nem comprando Bíblia, eu já estou baixando elas aqui mesmo em PDF aqui. Eu procuro uma tradução boa, uma tradução que me agrada, ou eu compro pela internet mesmo, para eu não precisar nem entrar nessas lojas mais. Aí chego lá na loja, é biografia de cantora, é biografia de outro, sabe? Biografia, tornando as pessoas famosas, né? Publicamente famosas. Aí, há pouco tempo, eu pesquisando aqui outras coisas sobre a questão da sexualidade dentro das igrejas. O que eu descubro? O filho daquela Eichla, ele é travesti. Gente, eu não estou falando que a culpa é dela, né? A gente cria um filho, mas querendo ou não, os princípios que eu passo para o meu filho reforça o que ele vai ser lá na frente. A palavra de Deus fala, ensine ao filho o caminho que ele deve andar. Porque lá na frente ele não vai se desviar do caminho. Isso é a Bíblia que ensina. Então, se está desviado do caminho, alguma coisa ficou errada aí nesse ensinamento, né? E aí, de repente, a gente começa a pesquisar satanismo e maçonaria dentro da igreja. Aí a gente pega aquele CDzinho da Xuxa Gospel, né? Daquela, como que ela chama? Aline Barros, né? Isso. E aquele tanto de mensagem subliminar. Então, quer dizer, eles já estão trabalhando a vida das crianças há muito tempo. E eu fiquei muito frustrada com isso, porque quando os meus filhos eram crianças, eu comprava muito Cristina Mel, Aline Barros, Batista do Lagoinha para criança. E todo aniversário de criança que eu ia, eu tinha aquele pensamento, vamos comprar um CDzinho da Aline Barros e vamos dar de presente para o filho da fulana? Gente, hoje em dia, minha cara queima de vergonha de saber que eu dei muito CDzinho dessa mulher para muita criança, coleguinha dos meus filhos. Porque no meu anseio eu estava evangelizando, eu estava fazendo bem, até eu descobrir toda essa coisa dentro desse mundo, sabe? Então, assim, o meu mundo caiu muito rápido, porque uma coisa foi puxando outra, e quando eu vi, o mundo estava despencando na minha cabeça, né? Eu cresci, eu fui jovem para a igreja, né? Com meus 16 anos, e eu era também de uma igreja pentecostal, saí da igreja, né? E fui para uma outra igreja também pentecostal, que é a Assembleia de Deus. Eu me casei na Assembleia de Deus, fiquei muitos anos na Assembleia de Deus. Então, quando a gente começa a ter contato com essas coisas, a gente fica, meu Deus, e agora? Como que eu vou levar minha vida cristã de agora para frente? Porque agora eu tive um choque com essa realidade. Eu vi que nem as crianças estão sendo poupadas desse mundo pérfido, né? Então, quer dizer, essas ideologias, e muito bem pontuou o irmão lá atrás, eles estão usando de programação neurolinguística? Sim, eles estão trabalhando na mente dessas crianças para que essas crianças possam aceitar, as crianças das igrejas, coisas maiores. E talvez daí já justifique por que o filho da Eichla está aí nessa porcaria dessa vida, né? Por quê? Porque cresceu ali naquele mundo, cresceu ali tendo aquela como se diz, né? Aquela mente trabalhada, né? Com todos os recursos que eles têm aí dessa porcaria de psicologia moderna, de ocultismo, né? Então, gente, olha, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Então, irmão, dá a sua opinião sobre essa questão do mundo infantil. Como que o irmão vê isso? Né? O irmão tem filhos? Não, irmão, por enquanto não. Não, mas como que o irmão vê essa questão do mundo infantil, irmão, dentro das igrejas? Essa questão, irmão, tá muito complicado, né, hoje em dia, para doutrinar os filhos dentro da palavra de Deus, porque a maioria dos desenhos ensina satanismo, e as cantoras que, em vez de cantar para Deus, faz parte da maçonaria também. E tem muitas delas que, disfarçadamente, nos clipes, tá cheio de imagens erotizando as crianças, né? Infelizmente, isso acontece. A Aline Barros mesmo é uma delas. Se você pegar uma música dela que fala sobre
acho que é Faraó, não estou aqui bem lembrado, mas ali tem uma programação totalmente ali, neurolinguística erotizando as crianças. Então, infelizmente, o satanismo, através desses cantores, tem tentado destruir as crianças, através de programação neurolinguística, através de gestos, né? Através de gestos também. Não é só música secular, né? Tem muitos que pensam que é só música secular, mas não, infelizmente, o meu gospel também tem dessas coisas. E tem muitos pastores também, infelizmente, que, no meu ponto de vista, são culpados por não ensinar as crianças o caminho que deve andar também. Hoje as escolinhas, a maioria das escolinhas de crianças não tem mais EBD, é só CD, é só DVD, é só desenho também, desenho da Disney, ali é altamente satânico. A Disney, o fundador da Disney, o Walt Disney, era homossexual, né? Era homossexual. E o Mickey, a Nickelodeon também, o Bob Esponja. Então, ensinando essas coisas para crianças, essas porcarias desses desenhos. Eu até digo que, já até ensinei outro dia no ministério, que as crianças que os pais não devem deixar as crianças nem ver esse tipo de desenho, nem muito menos gospel e nem muito menos secular. Esse é o meu ponto de vista. Esses desenhos, essas simbologias estão destruindo a mente das crianças. E, infelizmente, os pais estão cegos. E eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, sabe? A gente começou a fazer aí um podcast, e a gente vai voltar, tá, gente? Me pediram para fazer um podcast sobre um desenho. Como que chama, Felipe, o desenho? Moana? Moana, acho que é Moana. A Gabi gritou lá da cozinha, eu acho que é Moana. Então, eu não esqueci, tá? Eu não esqueci, só que eu não vou fazer podcast porque eu quero mostrar simbologias. Então, eu quero fazer um vídeo sobre isso e mostrar para os pais o perigo desse desenho Moana, tá? Tá ligado? Tá vinculado à alta magia xamânica, muito sério isso, tá, gente? E a gente tem que discutir essas coisas, tá entrando nas casas, tá entrando dentro dos lares. Da mesma forma, essa maçonaria para criança, que a Aline Barros, e não só ela, tá, gente? Muitas outras pessoas estão levando a maçonaria para dentro da casa dos lares cristãos. Outro movimento que eu acho muito perigoso, depois eu quero falar sobre tipo de escotismo nas igrejas, tá? Tá tendo muito, igrejas tradicionais trazendo isso para dentro de si, dos seus templos, e isso também eu vejo um certo perigo, tá? Porque as crianças aprendem algumas coisas que eu vejo como maçônica. Eu nunca pesquisei profundamente para saber se a maçonaria está no movimento, mas que parece, tá? Escotismo. Muito interessante a gente avaliar. Mas eu vou deixar jogada aqui para vocês pesquisarem, tá? Porque eu mesma nunca pesquisei profundamente. Agora, aquela coisa, aquele movimento que tinha no Brasil inteiro, tem um dia especial sobre isso. O Movimento Brasil para Cristo. Igrejas cristãs se reunindo para orar pelas ruas da cidade. A gente sabe que tinha muito envolvimento da maçonaria dentro desse movimento cristão. O irmão quer falar um pouco sobre isso? Sim, mas é verdade. A maçonaria também estava por trás disso, e, inclusive, aquela cruzada evangelística, entre aspas, que Brasil, parece que é Brasil, é isso aí mesmo, é Brasil para Cristo. Brasil para Cristo, acho que é isso. Por trás de tudo isso. Isso. A maçonaria está por trás de tudo isso. E até o nosso presidente estava lá, né? Para quem não sabe, o Bolsonaro, ele é maçom, né? Até o doutor Pedrosa falou isso, depois eu vou pesquisar sobre essa fonte. O doutor Pedrosa disse que o Bolsonaro é maçom grau 19, né? Eu não sei aqui se é verdade, né, irmão? Estou passando aqui o que eu ouvi. Mas um dos filhos dele foi visto na Rotário Clube, e um dos filhos dele diz que é cristão também, né? Evangélico. Então, por aí, você vê, religião, política, sempre tem o dedo da maçonaria. Sempre a maçonaria quer estar em todas. Porque a maçonaria, como eu falei antes, ele quer estabelecer os seus princípios em todas as religiões e fazer uma religião única. Essa é a religião que o Papa está lutando, que é o ecumenismo. Que é unir todas as religiões e trazer a falsa paz, né? O Papa está preparando, eu não acredito aqui, irmã Cíntia, também que o Papa seja o falso profeta, né? Mas ele está preparando o caminho para o falso profeta. Eu creio assim também, dessa forma.
Então, aqui a irmã está corrigindo aqui, irmã, obrigada, viu? Marcha para Jesus. Marcha Isso para é um Jesus. movimento. Isso. É porque minha cabeça é ruim, ainda bem que vocês me ajudam. Então, é um movimento que tem no Brasil inteiro e a maçonaria realmente está envolvida nesse movimento, tá? E muitos cristãos, né, gente? Eu já fui desse tempo da ignorância, né? O irmão escreveu aqui, né? Que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. Eu concordo, irmão. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Porque se não for a misericórdia de Deus, já estamos perdidos, né? Pelo nosso tempo de ignorância. Ainda bem que nós acordamos e estamos atentos aí a isso. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro, ouvi falar que ele... Deixa eu ver aqui, irmão. Eu perdi aqui o que eu ia ler aqui. Me perdi. Deixa eu ver se eu encontro aqui para cima. Que ele é grau 9 da maçonaria. A irmã Rosa Gaiato comentou. O mito marcou presença na loja maçônica na época da campanha. Mas aí ele foi maçom, ele foi tudo, né? Ele foi cristão, ele foi tudo. Foi todos os lados. Aí aqui, nós que estamos dispersos, como diz o Gustavo e o doutor Pedrosa, estamos descobrindo a igreja primitiva. A gente ainda está tentando achar o rumo dela, né, irmão? Mas graças a Deus, né? Estamos acordados. Ser cristão é moda hoje, o Ângelo falou, né? Poucos querem ser servos obedientes a Deus e da Bíblia. Exato. Eles querem passar pela porta larga, né, irmão? A porta larga é melhor e mais fácil de passar. Quem quer pagar o preço da porta estreita, né? Verdade. Meu Deus, misericórdia. Isso aqui eu nunca ouvi falar. A esposa do Bolsonaro tem um canal que diz que ela era uma garota de programa. Existe um canal falando que ela era garota de programa. Não sei, irmão. Nunca ouvi falar sobre isso, não. Misericórdia. A coisa tá só piorando. Tá bravo, tá bravo. Olha aqui que a irmã nos lembrou. Outra coisa que não pode passar, né, gente? Graças ao Pai, nunca teve esses despejos para shows nem carnaval cristão. Lembrar dessas igrejas que estão andando aí nas avenidas, né? Nessas alas aí. Carnaval, né? Tem muitos que falam que isso é uma forma de evangelismo, mas e aquelas que já teve caso, se eu não estiver enganada, que já chegou até pular em bloco, não é? Que chegou a desfilar? Eu acho que chegou a esse ponto, não chegou, irmão? Eu não tenho certeza. Isso, parece que eu já ouvi sobre isso. O Malachias colocou até um bloco de samba na igreja dele também. Pois é. Aqui na minha cidade, eles andam próximo à avenida onde há festividade, né? Mas eu nunca vi eles participando ativamente, não. Mas isso é muito sério. A igreja envolvida com isso é muito sério. Isso não é coisa para os santos, né? Nós fomos chamados para ser separados. Não para andar com os... Bom, deixa eu ver aqui. E olhe que eu estudo maçonaria há 3 anos e levo a sério esse estudo. Ó, o irmão falando. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Foliões de Cristo. Misericórdia. Já vi Fernanda Brum num bloco de carnaval. Tem até vídeo dela. Olha só, irmã Franciele falando aí. Nossa, misericórdia. Então, aí a gente já vai vendo, né, como que a igreja já está estreitando ali os laços, né, com o capiroto, né? Eu falo capiroto, né? Ela está estreitando os laços aí com o demônio, né? Fazer o quê? Verdade. Carnaval gospel, né? Então, gente, olha, o que eu ia falar sobre essa questão de movimento muito parecido com o escotismo dentro das igrejas, meus filhos participaram de um ali na Igreja Batista, que depois, parando para meditar, eu fiquei pensando, gente, parece que tem alguma coisa, algum princípio maçônico nisso, né? O da Igreja Batista chama Juade. Eu não lembro o significado, vocês lembram? Juniores e adolescentes. Então, assim, é um movimento, uma coisa que as crianças vão, participam, e traz muito essa questão de ensinar as pessoas, as crianças, algum tipo de cidadania cristã, mas também não só para a vida cristã, para o mundo também, né?
Então, assim, eu sempre me perguntei, eu não cheguei a pesquisar nada sobre isso, não. Mas a gente sabe que esses modismos estão entrando nas igrejas também. E eu fico muito incomodada com isso, viu, gente? Muito incomodada mesmo. Então, eu só estou falando para o pessoal ficar atento. Qual a importância da simbologia maçônica nos templos? Eu vou deixar o irmão responder. Isso é muito forte. A importância da simbologia maçônica é para ganhar poder, para trazer mais membros, para enganar as pessoas através do satanismo. Né? Pastores maçons. Inclusive, teve um amigo meu que falou que outro dia o Feliciano foi pregar na igreja e pediu para o pessoal afastar as cadeiras 14 metros dele para ficar só ficar um lado, pediu um lado branco e pediu cerâmicas tipo xadrez. Isso faz parte da maçonaria, né? Tem a torre Joaquim Boaz, que ali é um portal para o outro mundo, né? O Joaquim Boaz é um portal para o outro mundo. E, inclusive, essa parte está até no filme do Mágico de Oz, né? Quem quiser pesquisar, assistir esse filme também é interessante. Fala sobre isso também. Aquele filme ali fala muito sobre a maçonaria. Até que aquele demônio chamado Horus, ele realiza até os desejos do espantalho, do leão. Então, isso é para ganhar poder. Tá certo, irmão? Isso é para ganhar poder, esse lado da simbologia maçônica nos templos. Tudo que Amém. é simbólico, numerologia, esquadro com passo, essas duas coisas que eu falei aqui, Joaquim Boaz, esse lado do yin yang, é tudo para ganhar poder. Para que as pessoas cada dia fiquem lá cegas, né? Cegas. Inclusive, até a teologia da prosperidade faz parte também disso, também, da maçonaria. Bárbara Morim chegando agora, graça e paz. Seja muito bem-vinda, Bárbara, sempre com a gente também. Bom, não só os símbolos maçônicos, né? Mas a gente vê que também a simbologia de nova era é muito forte dentro desses tempos, Isso, né? Isso, Infelizmente. com certeza. E, bom, às vezes as pessoas riem muito. Tem um canal no YouTube que chama Bispo. Não sei se ele chama Guinaldo, uma coisa assim. Pastor Aguinaldo. Eu não lembro, gente. Eu sei que esse homem ele faz muita piada com as coisas de Deus. Eu acho que ele é desviado e faz muita piada com as coisas de Deus, né? Eu não lembro o nome dele. Vocês lembram, gente? Aquele que fazia piada, a gente via muitos vídeos dele no Facebook. Pastor Arnaldo, é isso mesmo. Ele tem uma página no Facebook. E eu não sei se ele tem YouTube, mas ele tinha uma página no Facebook. E a vida dele é fazer sátira com as coisas de Deus, sabe? E às vezes, assim, ele faz um desfavor, ele presta um desfavor muito grande quando ele começa a fazer piada com simbologia. Porque, né, toda religião, ela é composta por ritual, mito e signos, né, ou símbolos. Então, a gente vê que aonde tem símbolo, a gente já pode saber que essa religião, que isso já é, em partes, né, um objetivo religioso. Em parte, já é um objetivo religioso. Então, se a gente está vendo alguma porcaria da maçonaria dentro de templo cristão, é porque eles estão mostrando que eles estão presentes ali de fato. E eu concordo com o irmão. Isso é uma forma de fortalecer o movimento. Olha, tem muita igreja, por exemplo, que tem aquele símbolo da tocha. Eu não sei se as pessoas fazem isso com um objetivo, porque tem igreja pequena, que a gente vê que os pastores não têm nem conhecimento de causa sobre essas coisas, mas está lá o símbolo. E aquele símbolo é um símbolo muito demoníaco, né? Aquela tocha é a tocha que mostra ali como que fala, o fogo do conhecimento, né? Mas Isso. que conhecimento? Que conhecimento, né? Que Deus Do que pai, tirou Hã? Do pai não é. É o conhecimento do próprio Satanás, né, gente? Mas, assim, as pessoas não entendem de mitologias, não sabem de onde saiu, não sabem por que aquilo está ali. Eu acredito que algumas pessoas fazem isso por inocência. Eu acredito.
Algumas igrejas pequenas, onde os pastores realmente não têm conhecimento. Agora, igreja grande, onde o pastor está envolvido com maçonaria, aí, gente, a pessoa já fez por um conhecimento de causa e por um objetivo muito ruim, né? Igual eu falei, a questão da Aline Barros do CD. Se não é já preparando as pessoas. Porque, infelizmente, gente, uma imagem é associada, a mente da gente associa aquela imagem para o resto da vida. E se está dentro de uma igreja, as pessoas lá na frente vão associar aquilo com o quê? Com o que é santo, com o que é sagrado. Eles não vão associar com profano. Está dentro da igreja, está dentro de um lugar onde Deus reina. Né? Porque muita gente acredita que Deus habita dentro de igreja. Eu não acredito assim. Eu estou falando da maioria das pessoas. Né? Tem gente que fala que vai na igreja buscar Deus, buscar a resposta de Deus, porque elas não conseguem enxergar que Deus, você é a própria igreja, que Deus está onde você está. O próprio Jesus fala, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou, ali eu me faço presente. Jesus mesmo falou sobre isso. Né? Então, as pessoas acostumaram com essa coisa de buscar Deus só em templo. Elas não entendem que nós somos o templo, que o véu rasgou e que nós temos um contato direto com o Cristo, sabe? Então, o desconhecer da palavra vai arrastar muita gente aí para um lugar não muito confortável, né? E a gente tem que estar atento a isso aí, né? O irmão Ângelo está compartilhando aí. Prometeu. Obrigada, irmão. Isso aí mesmo. Prometeu. Deus do fogo, né? Levou o foguinho lá para os homens, né? Trouxe o foguinho para a humanidade. Conhecimento de Satanás. Não se engane, todas as religiões estão dominadas. No canto gregoriano, você escuta escancarada exaltação a Lúcifer. Então, me fale sobre palavras modificadas entre várias Bíblias no corretor dos tempos. Pois é. Coisa tá feia, né, irmão? Complicado. Interessante. Aí a Gleice Durães aqui comentou também. Tem algumas igrejas que usam foguinho em cima da Bíblia. Supostamente chama do fogo do Espírito Santo. Pois é, mas esse foguinho aí de santo não tem nada, né? Até a ideia de trindade também, eu acho ela meio complicada. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui não, gente, porque é um papo que muita gente é trinitariano, então eu prefiro me preservar aqui, né? Mas a ideia de trindade também é uma ideia que os irmãos têm que pesquisar muito sobre isso, viu? Há controvérsia sobre a questão da trindade. Deixa eu ver aqui. Esses grandes pastores que se dizem adoradores do Filho do Altíssimo, na verdade são adoradores de Gadu, Bafomé. Deus da maçonaria, acreditem no que afirmam. Esses caras não tem nada a ver com o evangelho. E não mesmo. Eu também acredito que não. Com certeza. A Estátua da Liberdade tem uma tocha. Pois é. Aqui, ó. Hoje eu peguei o textinho da Estátua da Liberdade para falar um pouquinho sobre ela. Mas eu acho que não vai dar tempo não, viu, gente? A gente já está com quase 2 horas de live. E aí eu peguei um textinho para falar, né, sobre a Estátua da Liberdade. Isso aqui tem um significado muito grande dentro da maçonaria, né, gente? Infelizmente. Mas uma hora a gente pode voltar aqui e falar sobre isso, né? Sobre a Estátua da Liberdade. Não vai dar tempo. Outra coisa que eu separei para conversar aqui, que eu peguei dentro do site da maçonaria, é a questão das cores que me perguntaram, mas eu vou falar sobre isso outro dia também. Não vou falar sobre isso hoje não, porque senão eu estou muito tempo aqui. Boa noite, irmãos. Shalom a todos. Deixa eu voltar esse papel para cá, senão meu mouse não funciona. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Dinho. Graça e paz, seja bem-vindo. Deixa eu voltar aqui. Cíntia, minha faxineira é de uma igreja pequena. O marido é pastor. Foi embora e ficou outra no lugar com roupa comportada. Mas a outra mostrou a filha na praia, na Bahia, com biquínis. Credo, que horror, gente! A coisa tá esquisita, né? Misericórdia. 2, ela só foi notificada agora, Bárbara. Nossa, que pena. Ela fica acorrentada sem que os turistas... Ela fica acorrentada sem que turistas vejam. Aí eu não sei o que o Ângelo tá falando. Eu já tô respondendo coisa dos outros, né? Eu acho que ele tá falando... É da estátua? Ele falou aqui para baixo, é estátua. O irmão também não foi notificado, gente. É porque a gente não está conseguindo também mandar o link
da live mais cedo para vocês. O negócio começa aí, o problema, né? Mas hoje mandaram. Então eu não sei o que aconteceu, não. Bom, gente, aí eu vou abrir um espaço aqui agora para os irmãos fazerem pergunta para o irmão Cleiton, né? Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu acho que eu já fiz todas as perguntas. Aí, se vocês quiserem perguntar, gente, pode perguntar, porque aí ele responde aqui. Deixa eu ver se lá para cima tem alguma pergunta, irmão. Se tiver, aí o irmão já responde. Aqui o irmão Ângelo está falando do Walter White, eu acho que é White que fala, né? Ele é alemão, não sei nem pronunciar o nome dele. Ele fala que é totalmente oposto a muitos da igreja dele, né? Como que chama a igreja dele mesmo? Ele pôs só as iniciais aqui. Eu acho que ele é da Adventista, né? Acho que ele é da Adventista. Ele denuncia muitas coisas que vários escondem. Inclusive, o adventismo também está aí, abarrotado de maçons, né? Infelizmente. Sim. Tem até uma coisa aí da Ellen White, tem colocado uma coisa meio... um símbolo maçônico, né? Na coisa ali do marido dela quando ele morreu, né? Como chama? Tem uma história aí dessa mulher, dessa Ellen White aí. Mas lá eles não falam muito sobre isso, né? Eles não comentam de fato. Não. Esse irmão... Mas tem muitos, né? Tem aquele da Testemunha de Jeová também, né? Envolvido também com a maçonaria. Com certeza. Charles Taze Russell é maçom. Pois é. Quem mais que a gente vê que é? A irmã Marisa. Cíntia, minha amiga, deu ruim. A vida toda pensávamos estar louvando. Deu ruim mesmo, viu, irmã? Infelizmente, deu ruim. Esse povo está tudo envolto na maçonaria. Inclusive, tem uma capa do CD, eu gostava muito de ver como que chamava? Novo Som. Não sei se o irmão já ouviu falar do Novo Som, porque o irmão converteu há 13 anos, né? Não sei se o irmão conhece. Eu ganhei um CD, na época eu namorava com meu marido, eu ainda era namorada dele. E tinha um hino muito bonito que ele falou, eu ganhei de aniversário na época do nosso namoro, né? E ele falou, eu comprei esse CD por causa desse hino, aí você escuta. O hino realmente bonito, assim, história de romance, né? O hino, vamos falar que era um romance. Aí depois eu comecei a ver essa coisa da maçonaria nas igrejas e tava lá a questão da... toda a coisa do CD, o encarte do CD, cheio de símbolos maçônicos, do Novo Som. Eu falei, gente, mas não, eu tô contrariada, como que pode? Como que pode? Tem muitos anos isso, viu, irmãos? Tem muitos anos isso. Mas eu fiquei, assim, contrariadíssima. Como assim? Não tem jeito, não tem jeito. Novo som, não, o Jim falando, novo som, irmão. Novo som. A coisa é feia, né? A gente não pode ouvir mais nada, a coisa tá esquisita. Deixa eu ver aqui. Não perguntem nada a maçons, filhos da viúva, irmãos de avental, filhos de Caim, pois lhe darão respostas tendo como pilar a mentira. Os caras são todos mentirosos. Quem melhor representar são os políticos. E eles são mesmo, eles são manipuladores e mentirosos mesmo. São mesmo. Os filantropos, né, irmão? Se o irmão quiser falar mais alguma coisa sobre a questão da filantropia, fica à vontade. Bom, vou falar aqui sobre o lado oculto, né, irmão? Para fechar a live, né? A maçonaria ela tem dois lados, né? Nós falamos sobre o lado da filantropia, que é o lado visível, e o lado oculto, que é o invisível. Aí é só satanismo. O lado invisível, que Albert Pike, que era maçom grau 33, era franco-maçom, ele disse aí que a irmã falou. Do grau 14 diz assim, temos que mentir para que o irmão se aprofunde nos conhecimentos. Então será
descoberta a verdade. Olha só. Então aí tem um lado oculto, né? O lado que eles têm que mentir para que eles poderem conseguir algo, para poder conseguir alguma vantagem, algum status. E também diz que toda loja maçônica é um templo religioso e seus ensinos são instruções religiosas. Também está no livro Moral e Dogmas, né? Cai por terra essa conversa de achar que a maçonaria é só uma sociedade secreta que faz filantropia, mas é uma religião satânica, é uma religião satanista. E também diz que afirmam aos cristãos que Jesus de Nazaré não foi nada mais que um homem e sua história, com E pequeno, é falsa. A personificação de uma lenda. Olha só. Então, como pode um cristão ser maçom se a maçonaria nega Jesus? Diz que Jesus é uma lenda, Jesus é uma história, né? Então, são dos lados ocultos da maçonaria. Então, um cristão de verdade, a partir do momento que ele descobre que seu pastor é maçom, ou alguém do seu ministério é maçom, é melhor ele sair fora, não se congregar, né? Esse é meu ponto de vista. Bom, aí é que a pergunta, como a gente descobre que tem maçonaria na igreja? Perguntaram. Olha os simbolismos, né? Olha o simbolismo, olha o gesto que esse pastor faz, né? Quando o pastor é maçom, ele coloca a mão na Bíblia. Isso é um dos lemas da maçonaria, isso é um dos juramentos da maçonaria, né? Eles colocam a mão na Bíblia, mas para mentir, né? É um disfarce, né? Então, quando você vê um pastor colocando a mão na Bíblia, ou colocando a mão na mesa, ou fazendo símbolos satânicos, né? Mão chifrada, que dizem que aquele dali quer dizer... amor, né? Isso, amor, exatamente. Eu te amo, em vários sinais. Até porque quem fundou o Braille era teosófica, né, irmã? Fazia parte da maçonaria também. Maçonaria, teosofismo, ela fazia parte dessas coisas. Inclusive tem um filme eu assisti na época da faculdade, daquela mulher, ela chama Anne... eu não vou lembrar o nome do filme. Gente, se eu lembrar o nome do filme, eu vou colocar lá no Telegram para vocês assistirem o filme dela. Eu estudei na época da faculdade, eu vi o filme dela por causa de uma matéria de psicologia que eu estudei. É muito interessante a história dela, viu? É bem interessante. Mas a narrativa da história dela na infância, tá? Na vida adulta, eu só li algumas coisas depois. Mas aquela mulher, ela namorou com um maçom, na verdade, né? E eu não sei se ela chegou a namorar ou se ela tinha um encantamento com esse homem e chegou a seguir ele para todo lado. Eu sei que ela entrou no ocultismo por influência dessa pessoa posteriormente. E essa linguagem, inclusive, de sinais, reza a lenda que essas linguagens de sinais foram feitas estrategicamente para colocar as pessoas para seguir o ocultismo de uma forma bonitinha, né? A pessoa está fazendo sinal, mas não está vinculando aquilo a uma maldade, né? É um diálogo, né? Da mesma forma aí dos desenhos animados para criança, das músicas gospel aí para as igrejas, da mesma forma, né? A pessoa está fazendo, mas não sabe o que está fazendo. O alto reverso está cantando para o diabo, mas a pessoa está abrindo a boca achando que está louvando a Deus, né? É a mesma estratégia, porque o diabo não muda de estratégia, ele muda só a linguagem. Mas eu vou ver se eu acho o filme, gente, colocar para vocês. Eu não lembro o nome do filme de fato. Tinha outra pergunta aqui. A irmã Gleice Durães, mão na Bíblia, agora deu ruim, já passam uns pela minha cabeça. Gente, olha, outra coisa que eu acho que vocês têm que ficar muito atentos aí é a questão da vinculação com a política, viu, gente? Vocês já observaram que toda igreja falou que tem maçonaria, tem envolvimento com política? Sei, viu? Fiquem atentos aí, né? Porque a maçonaria, ela rege na direção política. E no início já se deu dessa forma a parceria, né? A igreja vinculada com a política para tirar vantagens, a maçonaria vinculada à igreja para tirar vantagens, e por aí foi, e assim é até hoje, tá? Então, vocês fiquem espertos. Eu sei que estou falando, tá mandando, a igreja está mandando ir para a rua fazer jejum e oração por causa de política?
Toma cuidado com isso, viu, gente? Toma cuidado. Isso aí não é de Deus, não. Esse negócio de vão para a rua orar por causa de política, não. A igreja não tem que estar envolvida com isso, não, na minha opinião. Tá? Tô fora. Minha opinião. Tô fora, viu, irmã? Tô fora. O pessoal fala que eu sou muito incisiva, irmão, mas tem hora que a gente tem que ser, a gente tem que ter uma opinião formada, porque senão as pessoas levam a gente no bico, né? Eu tenho amigos aí que já são idosos, então... Pode falar, irmão, desculpa, eu te cortei. Tá o quê? A igreja tem que ser sem partido, irmão. A igreja não pode defender nenhum bandeira partidário, não. Porque a maioria desses partidos faz parte da maçonaria. Né? A maioria dos partidos são maçons. As pessoas têm que... todos, né? Isso, todos. Exatamente. Agora, se o partido fosse coisa boa, não era partido. Minha mãe fala isso. Aí aqui, ó, o irmão Dinho está perguntando, Cristo Redentor é um símbolo da maçonaria? Olha, eu não tenho assim fonte sobre isso, né? Mas que é um símbolo pagão, com certeza sim. Pode fazer parte da nova era, né? Talvez, né? Falso Cristo pode fazer parte sobre isso, né? Mas eu não tenho certeza se ele faz parte do símbolo da maçonaria. Eu também vou ficar te devendo, irmão Dinho, porque eu também nunca li nada sobre isso, não, mas eu acho que é bem possível que seja assim, viu? É capaz, mano, bem capaz. Porque a maçonaria tem muito símbolo, né? O de ouros, esquadro e compasso, o bafomete, né? Várias coisas, muitas coisas. Para saber se a igreja é de raiz maçônica, olha para as ideologias que ela apoia. Exato. Isso, correto. Isso aí é um dos meios, né? Deixa eu ver aqui, todos os hinos bonitos feitos por maçons, que pena. É uma pena mesmo. Mas não são todos não, tá, gente? Tem uns ainda da harpa cristã que eu quero acreditar que dá para cantar, viu? Eu marquei os maçônicos, tá? Eu marquei. eu tive esse trabalho para a gente poder ter alguma coisa para cantar, né, gente? Porque a coisa estava ruim. Ai, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Luiz Braille criou a língua de sinais na França. A primeira faculdade para surdos foi a Inês. Ângelo Davi falou. Concordo com o comentário do Dinho. Fala que o Cristo Redentor é o próprio Nimrod. Eu não sei. Tem gente que fala Nimrod, tem gente que fala... Eu falo Nimrod, né? A live tá fraca. Fraca por quê, irmã? Por causa da Estátua da Liberdade que faz parte, né? Eu não sei. Coloca lá no Telegram os hinos. Eu vou ver e aí eu coloco depois. Os hinos da harpa cristã, exatamente. Temos que ser incisivos mesmo, temos que falar a verdade, doa quem doer, incomode quem incomodar, nada de sermos politicamente corretos, sejamos como João Batista, batizador. Exatamente, irmão, compartilhe da tua opinião, né? Porque se a gente começa a simplesmente observar as coisas, a gente vai por qualquer vento de doutrina, né? E os princípios maçônicos, eles estão aí para transformar o mundo, né? E quando eu falo dessa raiz política que a gente tem que observar, porque, né? Esses princípios maçônicos, eles vão adentrando dentro da igreja. Bem lembrou uma pessoa aí, a gente já tem Bíblia LGBT, Bíblia feminista, Bíblia do negro, né? E isso não é à toa, não, né? A gente tem os fundadores dessa religião protestante, do protestantismo, né? Que vai ser ali o Calvino e o Lutero, que eles já vão estar envolvidos também com movimentos Rosa Cruz, que também está dentro da maçonaria, tem parceria com a maçonaria, né? São pessoas que vão trazer para dentro princípios humanísticos e pouca gente para refletir o que é humanismo, né? Se não é abstração de Deus e valores humanos em excesso, né? O mundo centrado em Deus, no homem, né? O mundo centrado no homem, e o humanismo a gente está vivendo o ápice dele nesse momento. Agora a gente vive o ápice, porque agora é o humano mais, é o homem, né? A proposta é que o homem vai ser um ser assim, praticamente Deus, né? Praticamente Deus. A gente tem aí a questão do Pacto Educativo Global de Francisco,
e a toda essa coisa da nova ordem mundial, e se a maçonaria não está para dentro disso, né, gente? Então, essas relações, a igreja ela já está preparando esse terreno há muito tempo, há muito tempo. E a Igreja Católica não tem como tirar ela da situação, não tem como, né? Porque a Igreja Católica, ela já como se diz, né? A discussão toda parte por causa de, como se diz, né? A Igreja Católica tinha acesso a conhecimentos que muitos não tinham, porque a Igreja Católica trouxe, né, lá do Oriente, e as pessoas não tinham como ter acesso a esse conhecimento. Então, eles fizeram o quê? Né? Eles dividiram a igreja, eles promoveram o humanismo, o movimento renascentista, resgataram valores gregos e romanos. Por que será? Né? E aí a gente vai vendo a sociedade progredindo dentro desses valores nojentos. Lá na frente a gente tem o iluminismo, junto com a maçonaria também, né? E são coisas, gente, que as pessoas não param para refletir. A coisa está muito antiga, a coisa, sabe? As igrejas estão envolvidas com isso há muito tempo mesmo. Então, a gente precisa resgatar a história dentro da cabeça da gente e remontar ela, para a gente atingir o alvo, o máximo, o pico, o clímax da situação. E hoje a gente está vivendo exatamente esse clímax. Por isso que eu falei, cuidado com a igreja que está envolvida com política, porque é através da esfera política que eles vão ter a concretização de toda essa porcaria dentro das igrejas. Então, isso é muito sério mesmo, né? Mas aí, as pessoas têm que ter, assim, como fala, né? A pessoa tem que estar atenta às coisas, né? Não é a crítica pela crítica, a pessoa tem que saber se posicionar mesmo dentro disso. SBB, comandada pela maçonaria, se foi o motivo de haver tantas bíblias alteradas servindo propósitos maçons satanistas para a vinda do homossexual anti-machia, anti-messias, né? Bom, o irmão, agora eu vou dar um espaço para o irmão fazer o fechamento aí, né? Para dar fazer suas considerações finais. E aí a gente termina a live e depois, gente, outro dia a gente pode falar sobre a questão das cores da maçonaria, da Estátua da Liberdade, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso também no outro momento. Deixa eu ver. Pode fazer as considerações finais, irmão. Tá ok. Pois eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade e agradecer a irmã Cíntia, né, é uma honra fazer parte aqui da live do canal Ajustando os Pontos, né? É uma honra, eu me sinto honrado, esse canal é um canal abençoado. Eu tenho aprendido bastante também junto com a irmã. E eu agradeço a cada um dos irmãos que tiveram presente, tá certo? No chat, fazendo perguntas, comentando, dando aquela força. Então, irmãos, eu tenho só que agradecer, né? Obrigado a todos. Tenham uma boa noite e fique firme, irmãos. Fique firme na fé. Cada dia fique firme no Senhor Jesus, busque conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento traz libertação, o conhecimento ele nos faz que nós venhamos entender melhor as coisas. Entenda uma coisa, não existe teoria da conspiração, tá certo? Existe a conspiração. Então pesquise, procure pesquisar sobre maçonaria, procure pesquisar sobre os Illuminati, procuro pesquisar sobre como surgiu a maçonaria, procuro pesquisar sobre a maçonaria do Vaticano, sobre o lado oculto do judaísmo. Tem muita coisa. Então, aqui eu sou grato por tudo e até lá. Irmão, como se diz, né? Honra seja dada ao Senhor Jesus. Bom, o pessoal está perguntando aqui sobre alguma Bíblia, se o irmão tem alguma Bíblia que o irmão indica para estudo. Uma Bíblia que é muito confiável, irmão, até o Gustavo falou no canal dele, é a Sefer, né? A Sefer é uma Bíblia muito, muito boa. Ela é de 1911, se eu não me engano. Ela é muito boa, essa Bíblia. Essa Bíblia dá para confiar nela. Porque, como o irmão falou, a maioria das Bíblias, infelizmente, a Sociedade Bíblica do Brasil é toda da maçonaria, né? E essa Bíblia é muito boa, a Sefer. Tem também a Bíblia judaica, também, que é muito boa. Então, essas Bíblias são Bíblias que dá para confiar, né?
são traduções que são confiáveis, né? Não são traduções distorcidas. Então, eu indico essas Bíblias. King James também é muito boa, é verdade. King James também é ótimo. Eu acho... 1616, é verdade. Essa é boa também. Eu acho que eu tenho ela. Eu acho que eu tenho ela completa e em PDF. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho. Bom, irmãos, então eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí na live com a gente. Felipe, coloca o link do canal dele para os irmãos. O Felipe já vai colocar aqui o link. Já colocou? O link do seu canal já foi compartilhado para os irmãos conhecerem o canal, né? E vai lá, gente, vai conhecer o trabalho dele, o canal dele, né? Porque a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Se estamos fazendo a obra de Deus, nós temos que ser uns pelos outros, amém? E igual eu falo, olha, gente, chegaram pessoas aqui, ajudaram tanta gente no canal, né? E eu acho que a gente tem que estar fazendo sempre isso pelos irmãos que também estão aí pela mesma causa, né? Se não está pregando heresia e nada de errado, né? Então nós temos que estar aí ajudando o trabalho dos irmãos, fortalecendo o trabalho, né? Porque nós não estamos aqui para criar, como se diz, uma esfera de disputa, né? Nós estamos aqui para contribuir, para somar. A gente tem que pensar assim, né? Então eu agradeço a todos os irmãos que ficaram aí com a gente até o fim dessa live. Irmão Alexandre Pérez, manda mais filme para a gente está precisando assistir mais filmes. Eu gosto dos filmes que ele manda. E aí, gente, olha, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado. Amanhã a gente vai estar no canal, como que chama mesmo o canal, gente? SWC Brasil. Falar bem direitinho aqui, gente, para vocês poderem ir para lá, para o canal dele amanhã, porque amanhã a gente vai ter uma entrevista lá, tá? Nós, Ajustando os Pontos, estaremos no canal deles lá. E para falar um pouco sobre a questão do globalismo e da globalização. É a mesma coisa? Será que é? Né? A gente vai falar sobre isso amanhã no canal deles lá. Então, que os irmãos possam acompanhar a gente lá também. Vai ser um prazer ter os irmãos lá, né, somando com a gente lá também. Amém? E eu acho que é amanhã, 8 horas, Gabi? Eu acho que 8 horas. A gente confere e manda para o Telegram, tá, gente? É entre 8 e 8 e meia. A gente vai estar lá fazendo uma entrevista lá com o irmão. Eu não sei se ele é cristão, gente. Eu não sei. Eu ia falar irmão, mas eu não sei. Mas, enfim, a gente vai estar lá. Amei a live, como sempre. Que o Eterno abençoe a todos. Amém, irmã. Amém. Muito bom ter a irmã aí também. Gente, brigadão. Tenha uma ótima noite aí. E amanhã, gente, essa semana, para mim, está muito corrido, porque eu estou olhando para cá e para lá, porque é aniversário do meu marido, então a gente está com algumas coisas aí, correndo com algumas coisas aí, né? E dia 4 a gente tinha a live com o irmão, mas não vai dar porque é o aniversário dele, então, assim, tá corrida a semana. A gente desmarcou a live com o irmão, o Zimmermann, né, o Maurício Zimmermann, e a gente jogou para outro dia e depois a gente fala com os irmãos. Mas aí, gente, essa semana eu estou um pouco ausente de manhã no Telegram, mas semana passando aí essa correria, a gente volta a estar presente, né? E aí a gente volta a conversar, a ser mais ativo nos diálogos com os irmãos lá no Telegram, tá, gente? Eu gosto muito, porque os irmãos são muito pacientes com a gente também. Então, que Deus abençoe, gente. Irmão Cleison, foi um prazer poder conversar com o irmão, poder ter o irmão com a gente, somando com a gente, contribuindo. É um assunto importante, muito bom mesmo. Um abraço para sua esposa, né? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês aí, tá? Amém. E vamos continuar junto aí, irmão. Próxima vez a gente arruma outro tema e a gente conversa, continua fazendo live aí, tá? Foi um prazer conhecer o irmão, mais uma parte aí do pessoal que vai morar junto aí quando Jesus estiver conosco. Amém? Amém. Gente, e no mais, fiquem com Deus. Ótima noite e até amanhã no canal SWC. A gente põe as referências depois lá no Telegram. Com Deus, gente. Até mais.